Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Estamos aqui mais um dia. Para nós é mais um dia, né? Mas certamente é a misericórdia do Senhor que se renovou hoje sobre a minha vida, sobre a sua e tantos outros que nesse momento acordaram, despertaram espiritualmente e também acordaram para contemplar esse dia que o Senhor fez e abençoou. Amém? Hoje é quarta-feira, dia 11 de março de 2026. Nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus, começando mais um programa Tempo de Deus. Vamos orar. Hoje vamos trazer aqui uns versículos de acordo com o Espírito Santo vier trazendo aqui à minha mente. Então nós vamos fazendo aquilo que ele vier revelar no momento da pregação da palavra. Amém? Deus Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui mais uma vez, ó Deus fiel. Grande tem sido a sua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. E hoje, mais uma vez, Senhor, nós queremos rogar a Ti, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Perdoa nossos pecados, Senhor. Somos falhos, fracos para fazer o mal, falhos para falar coisas que não devemos falar. Ó Senhor, converte os nossos corações, converte as nossas mentes, Senhor, segundo o propósito do Teu coração e a Tua soberana vontade. Estamos aqui, Senhor Rei da Glória, em nome de Jesus, perdoa-nos. Usa-nos, Senhor da Glória. Aleluia. Meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor da Glória, faça-me de um instrumento nas Tuas mãos, assim como esse microfone, que nada sai se alguém não falar. Assim também sou eu, Senhor, como esse microfone. Eu preciso, Senhor, e necessito, Senhor da glória, do que vem de Ti. Aleluia. Que o Senhor use a minha voz, minha não, Tua, pois o Senhor a fez, e que o Senhor use a minha vida para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que em todo o tempo Deus é fiel, né? Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, tanto do Antigo Testamento, nós vamos ver uma grandiosidade, glória a Deus, aleluia, do poder de Deus. Deus que, em muitas ocasiões, quando ele via ali que as pessoas não confiavam verdadeiramente nele, duvidaram do que ele poderia fazer, aleluia, ali quando Moisés ele tira aquele povo do Egito e passa por todos aqueles momentos. E ali muitos, aliás, milhares, né, ali não acreditaram que Deus poderia sustentá-los, enfim, até por aqueles dias. E muitos que não tiveram fé em Deus naquele tempo, glória a Deus, aleluia, então ele exterminava da face da terra. Tanto verdade é que, aleluia, glória a Deus, apenas Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra prometida. Amém? E muitas vezes, amados, nós desdenhamos quando o irmão ele traz um testemunho, né? Um testemunho que, ao nosso ver, é tão pequeno, mas quem passou naquela experiência pequena e viu a mão de Deus, então torna-se um testemunho grande. Glória a Deus, aleluia. E eu entendo, não querendo distorcer a palavra, mas a palavra ela diz que devemos ser fiel no pouco e sobre muito o Senhor nos colocará. Glória a Deus, aleluia. Logicamente que esse termo que é mencionado na parábola ali, né, do servo fiel que Jesus está retratando, é sobre algo que o Senhor, né, o patrão daquele povo ali, deixou algo em suas mãos. Amém? Mas, glória a Deus, aleluia, trazendo essa palavra para os dias de hoje, como tem sido a nossa fidelidade para com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, em muitos lugares, quando se dá um testemunho, as pessoas não acreditam que ali Deus fez, ou então muitas vezes, fala isso no púlpito, dá um testemunho desse. Então, mesmo um testemunho, ele pode não ter valor para você, mas tem para quem passou a experiência
e quem teve ali aquele momento de intimidade com Deus. Porque o testemunho, glória a Deus, aleluia, ele é uma situação que acontece no nosso dia a dia. Glória a Deus, aleluia. Antes, quando nós não tínhamos fé, quando nós não conhecíamos a Cristo, a gente passava desapercebido porque a pessoa achava assim, tudo bem, eu tinha que passar por isso e tudo mais. Hoje não. Hoje nós entendemos que tudo é para a glória de Deus. Então, se Deus permite que eu passe por um momento, glória a Deus, aleluia, um momento ali um pouco difícil, mas aonde eu vou estar vendo a mão dele comigo, então glória a Deus por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o nosso Deus, ele é um Deus de detalhe. Aleluia. Então, na medida que nós vamos tendo experiências, nós vamos vendo o agir de Deus. Nós não nos sentimos mais sozinhos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está conosco. Então, que nós possamos valorizar os irmãos que têm tido experiências pequenas, médias, grandes, eu não sei. Só quem pode qualificar o tamanho da experiência é Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas mesmo assim, não deixe de testemunhar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Assim como eu estou procurando, né? Glória a Deus, aleluia, dar testemunho de coisas que para muitos pode ser pequena, mas para mim foi e é importante, porque cada minuto, cada detalhe da minha vida é importante. Por quê? Porque Deus fez. Glória a Deus, aleluia. Então, se eu estou hoje na idade que estou, Deus fez. Então, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se nós não tivermos testemunho, vamos contar o quê? Aleluia. Contar só experiências que os outros tiveram, glória a Deus também. Mas nada se compara quando eu dou o meu testemunho. Glória a Deus, aleluia. Quando eu sei do Deus grande que Ele é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, muitos têm ouvido falar de Deus, mas nem todos têm conhecido a Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, quando alguém trouxer um testemunho que ao seu olhar humano é pequeno, glorifique a Deus, porque mesmo aquela pessoa, glória a Deus, aleluia, com a sua pouca fé, louvado seja Deus, o pouco dela ela tem deixado nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Então é nesse ponto que eu entendo, glória a Deus, aleluia, eu entendo e trago para a minha vida que o pouco que eu colocar diante de Deus, não que eu seja merecedora, porque eu não sou, mas eu deposito a minha pequena e humilde fé diante de Deus. A minha fé é pequena. É muito pequena, mas a misericórdia de Deus é grande. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a gente vai aprendendo essas coisas na caminhada, irmãos. Então, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Ele fará é importante. Louvado seja Deus. Assim como você olha para o seu corpo, tudo que Deus fez é importante. Cabelo, tudo é importante. Corta um dedinho aí para você ver se você não vai sentir falta dele, né? Então, tudo que Deus fez tem uma importância muito grande na nossa vida e na natureza. Tudo que Ele fez tem um propósito, né? Nada tá ali à toa. Até o ímpio Deus fez para o dia mau. Então, tudo é importante que glorifica a Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu entendo que esse ser fiel é isso, né? A nossa pequenez, a nossa pouca fé, enfim, glória a Deus, aleluia, ela vai somar muito diante de Deus. Porque mesmo eu tendo pouca fé, eu estou confiando no Senhor. E o Senhor não é grande em poder e glória? É sim, eu sou pequena, com certeza. Minha fé também é, tudo bem. Mas Deus é grande. Eu estou confiando no Deus grande, aleluia. Então acontece muito isso. Então quando a pessoa ouve o testemunho do irmão, da irmã e achou pequeno, insignificante, cuidado. Glória a Deus, aleluia. Porque mesmo sendo ali insignificante e pequeno para você, foi grande para Deus. Por quê? Porque ele ou ela reconheceu o agir de Deus naquele momento em que passaram. Louvado seja o nome santo do Senhor. E muitas vezes, quando você sai falando do tamanho do testemunho do irmão e tudo mais, glória a Deus, você entristece a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E muitas vezes também, se essa pessoa que Deus deu testemunho, que aos seus olhos é tão pequeno e bobo, glória a Deus, aleluia, você pode também acabar desfalecendo a fé da pessoa. E a pessoa deixar de dar um testemunho pequeno ou grande aos seus olhos e deixar de prestar honra e glória para Deus. Então, aquilo ali pode soar sobre as minhas costas e as suas. Então, nós temos que glorificar, se alegrar com o que o irmão tem vindo deixar diante do altar do Senhor.
Nem sempre, aliás, não tem nada a ver a fidelidade que o ser humano tem que ter com Deus com ofertas e dízimo. Não. Aleluia. Ali tem a ver o reconhecimento de quem Deus é para você e o que ele tem feito todo dia na sua e na minha vida. Então vamos valorizar tudo que chega ao altar de Deus, porque quem vai julgar ele e receber, quem vai julgar o que ele quer, o que não quer, é Deus. Deus é que vai ver se o testemunho era pequeno ou grande, é ele. Então nós não temos nada a ver com isso. Se eu passei por um problema e eu fui lá dizer que Deus me deu a vitória, quem vai ter o poder de achar alguma coisa é Deus. Não sou eu, não é a igreja, não é você, mas Deus. Deus é quem vai pesar na balança se ele vai querer receber aquilo ali ou não. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então nós devemos prestar honra e glória para Deus, porque ele fez todas as coisas, nos fez, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver grandes exemplos de homens que tiveram no poder, homens, glória a Deus, aleluia, que tinham o nome engrandecido no meio do povo, mas esses não reconheceram a grandeza de Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E esses homens, eles não tiveram um final bom, né? Tiveram finais tristes ou trágicos, né? Como podemos ver ali no livro de Atos 12, 23, em um determinado discurso, né? O povo aclamou ali Herodes Agripa, como um deus, né? Como ele aceitou a glória que pertencia apenas a Deus e não o glorificou. Então ali o anjo do Senhor o feriu e imediatamente ele morreu comido por vermes. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse texto, às vezes a pessoa fala, mas esse homem aqui aconteceu porque ele não glorificou a Deus. Exatamente, porque ele não deu honra para Deus. Ele não reconheceu que só quem poderia e pode ser adorado é Deus. Ali o povo jogaram ali glória para ele, para o Herodes Agripa, ali no livro de Atos 12, 23, glória a Deus, aleluia. Porém, ele, o rei Herodes Agripa, de Atos 12, 23, ele recebeu aquela honra, ele recebeu aquela glória, como se ele fosse um Deus, e ele não era um Deus, né? Então, o único Deus que recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor é o Deus criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro, né, irmãos? O Deus, o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, as coisas que às vezes nós passamos, aqueles momentos, como eu falei, ali nós devemos agradecer a Deus. Paulo tem um determinado momento que Paulo diz que em tudo dai graças. E eu sei que é fácil quando nós estamos aqui falando e dizendo para você para dar graça em tudo, mas quando os tempos, as coisas começam a ficar um pouco mais estreitas, tanto para mim quanto para você, a gente sabe que a prática não funciona muito assim. Muitas vezes nós murmuramos, nós perguntamos por que Deus, o que eu estou fazendo Deus, nós começamos já a fazer aquilo que Paulo diz ali, quando ele está tratando ali com o pessoal da ceia do Senhor, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, a gente começa a se examinar exatamente nesse momento. Quando as coisas, elas vêm assim, dessa forma, quando os caminhos ficam mais estreitos, então nós acabamos, glória a Deus, aleluia, fazendo isso, reclamando, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, quando nós passamos momentos que nós achamos difíceis, naqueles momentos nós sentimos muito mais a presença de Deus. Porque tem coisas que eu e você podemos fazer. Tem coisas que estão ao alcance do meu esforço, tem coisas que estão ao alcance do seu esforço, tem coisas que estão ao alcance do seu trabalho, dos seus meios, né? Assim como eu também, a mim também. Porém, irmãos, tem muitas coisas, a maioria delas também, que aí compete a Deus.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nesse momento agora, quantas pessoas estão em uma sala, né, de cirurgia, ali lutando pela vida? Quantas pessoas nesse momento estão encarceradas, presas, glória a Deus, aleluia, por ali até mesmo não poderem, louvado seja o nome santo do Senhor, estão ali presas, aliás, glória a Deus, aleluia, por algo que cometeram, por algo que erraram, glória a Deus, aleluia. Aleluia, mas nós cremos no Deus que convence, que nos convence do pecado. Nós cremos no Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, que tem cuidado de nós, que abre o nosso entendimento. Glória a Deus, aleluia. Eu creio no arrependimento desses irmãos que estão encarcerados e creio, porque eu creio também nos meus arrependimentos. Bem, glória a Deus, aleluia. Logicamente, quando se fala de arrependimento, eu não posso julgar a mim mesmo, né? Então eu deixo na mão do Senhor. Ele que sabe se eu me arrependi ou não. Ele que sabe se você se arrependeu ou não. Amém? Irmãos, vocês desconsiderem aqui o barulho, tá bom? É que eu moro bem aqui numa avenida e aí não tem como, por mais que eu tente e coloque algo para não sair esses barulhos, mas acabam saindo porque eu moro, graças a Deus, muito obrigado, meu Deus, bem na avenida principal, tá bom? Então, vamos embora. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o que acontece? Por isso que eu estou falando para você que nós devemos valorizar os pequenos testemunhos que os irmãos têm levado para as congregações. Porque são testemunhos verdadeiros, irmãos. Quantas pessoas, glória a Deus, aleluia, às vezes vê um testemunho numa TV, eu não estou dizendo que não é verdade, em muitos casos pode ser verdade, mas em muitos, irmãos, são testemunhos montados, né? Tem congregações por aí, denominações, vamos dizer assim, que muitas vezes contratam pessoas para gerar um testemunho para que as pessoas tenham fé na igreja. E a nossa fé não tem que estar na igreja, a nossa fé não tem que estar no padre, a nossa fé não tem que estar no pastor, a nossa fé não tem que estar desvirtuada em nenhum outro ser ou lugar. A nossa fé tem que estar centrada em Deus. Aleluia, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse negócio da fé é algo muito importante, irmãos. A fé, ela tem um poder tão grande, amados. Glória a Deus, aleluia, que em tudo aquilo que nós acreditarmos, passa a ser. Louvado seja Deus. Se nós acreditarmos muito em algo que não vai dar certo, não vai dar. Por quê? Porque nós vamos ter uma fé ao contrária. Mas se eu coloco a minha confiança, a minha dependência, a minha fé, minha esperança, a minha solução em Cristo, que Ele pode fazer, então vai acontecer. Logicamente que eu não vou colocar Jesus na parede, não. Ele sabe que na medida que nós vamos caminhando com Ele, ainda que com pouca força, glória a Deus, aleluia, Ele vai ver, irmãos, o que nós temos entregue diante da presença dEle. Louvado seja Deus. Então, quando a gente entra no quarto, quando a gente conversa com Deus ali, aleluia, conversa com o Senhor Jesus, aquele pouco que nós temos, nós estamos entregando dentro da grandiosa misericórdia do Senhor. Aleluia. Um lugar onde ninguém está vendo, louvado seja Deus. Ou mais no secreto, quando você ora em espírito, só na mente, conversando com Deus, aleluia. Deus sabe o quanto você tem depositado de confiança, fé, espera e dependência nele. Aleluia. E para isso nós não precisamos mostrar para as pessoas o quanto buscamos Deus, onde... Não, irmãos. Deus não está preocupado para que as pessoas vejam o quanto nós buscamos a Ele. Deus está preocupado em quanto nós necessitamos e buscamos a sua face. Porque o relacionamento com Deus só diz respeito a você e Deus. Só diz respeito a você e Deus. Só diz respeito a mim e a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que as afrontas muitas vezes são grandes e a gente muitas vezes quer que as pessoas entendam, olha, mas agora eu busco a Deus. As pessoas não vão entender isso, irmãos. Sabe por quê? Porque eles ou elas sempre irão olhar para nós como a velha criatura que fomos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, Ele sabe o quanto você e eu, louvado seja Deus, tem entregue diante dEle.
É isso que vai contar. Sabe, com o tempo a gente vai tendo umas experiências com Deus e isso é muito bom porque nos fortalece nele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com você, que não é obrigado você concordar. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque é aprendizado meu. Nós sabemos que Deus, ele ama a todo mundo, Deus se relaciona com todo mundo, com aqueles que querem ele, logicamente, mas o relacionamento de Deus comigo é diferente do relacionamento dele com você. Amém? Por quê? Porque ele sabe das necessidades da minha alma e a necessidade da minha alma não é igual à necessidade da sua alma para com ele. Amém? Então, eu aprendi algo assim, trouxe para a minha vida, glória a Deus, que muitas vezes, amados irmãos, quando a gente está no começo, a gente vai pegando uns textos mais fortes e muitas vezes a gente salga a palavra, né? Glória a Deus, aleluia. E eu fui aprendendo com o tempo, pedindo ali o Espírito Santo vai brandando o nosso coração e vai trazendo entendimento para a gente. No caso da minha alma, eu recebi, aleluia. E eu entendi que, assim, tipo, como é que que eu quero que a palavra chegue para mim, Suane? Amém? O que eu quero encontrar na palavra quando eu abro a Bíblia? Amém? Então, eu quero alimentar a minha alma. As escrituras, ela é um alimento para nossa alma. Amém? Assim como é um bom alimento para mim, esse bom alimento tem que chegar para você e para todos. Amém? É como você vai fazer uma refeição, você vai fazer um almoço. Aleluia. Você vai fazer um almoço, então tá tudo ali na sua mão. Você tem que dosar o sal, você tem que dosar o tanto de água, enfim. Para que as pessoas comam aquele alimento, fiquem saciadas e gratas a Deus. Amém? Então, o que acontece quando eu salgo um arroz, por exemplo? Ninguém come. Aleluia. E a pessoa ainda vai ficar com raiva porque foi comer, estava com fome e estava salgado. Amém? Aleluia. Assim, irmãos, para mim, no meu caso, tem sido a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um alimento para minha alma. Então, quando eu abro a Bíblia e quero me alimentar dessa palavra, ela não está salgada. Então, se eu não salgo para mim, como é que eu vou salgar e entregar para você? Né? Primeiro de tudo. E depois eu aprendi. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que o Espírito Santo, aleluia, coloca na nossa boca, irmãos, é na dosagem certa. Ela não vai, glória a Deus, aleluia, ferir ninguém. Aleluia. Amém? Então, eu aprendi uma coisa. Quando eu escuto a ministração ou quando eu vou para um culto e vem uma palavra que me exorta, me fere, ali para mim não foi o Espírito Santo de Deus. Porque quando é o Espírito Santo de Deus, a palavra vem, ela me exorta, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, e ela me conforta. Amém? Então, aí então já é diferente, porque eu vou sair corrigida, alimentada, grata a Deus e vou amar a Deus. Então, como eu estava falando para as irmãs, quanto mais Deus, quando é Deus mesmo, nos corrige, mais a gente ama Ele. Glória a Deus, aleluia. Então, quantas coisas nós temos visto, irmãos, pregações, me perdoem, glória a Deus, aleluia, que já deixa a pessoa, sabe, condenado. Já deixa a pessoa no chão, sem força mais nem para se levantar, ao ponto da pessoa nem querer ir mais, nem para missa, nem para culto. Não é verdade? Muitas vezes tem pregações, irmãos, que afasta logo a pessoa de Deus, ao invés de aproximar. Então, como é que eu quero esse alimento que eu recebo, minha alma recebe? Como é que eu quero que você receba? Então, o Senhor foi me explicando, minha alma foi tendo os entendimentos. Mais uma vez eu ressalto, você não é obrigada a concordar comigo. Eu estou contando a experiência do que eu tive. Porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus pregava de uma forma tremenda. Aleluia.
glória a Deus, aleluia, falava com aquele povo, pegando os pecadores mais que ninguém queria nem se aproximar, que as pessoas tinham até vergonha, enfim, mas Jesus, ele tratou-os com amor, glória a Deus. Tem os momentos que Jesus fala mais duro, na parte ali dos religiosos. Por que Jesus falava tão duro com os religiosos? Porque Jesus estava vendo que os religiosos queriam que o povo visse a religião, mas dentro do corações deles, como Jesus diz, estava igual sepulcros caiados, podres. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela é um alimento, glória a Deus, aleluia. Um alimento que vai fazer com que a pessoa ame a Deus, não odeie. Um alimento para que a pessoa sinta a vontade de novamente. Hoje teve essa palavra, assim, que bênção, amanhã eu vou de novo. E amanhã eu vou de novo. Hoje, amados irmãos, Deus tem misericórdia de mim. Hoje, as denominações não estão mais querendo atrair as pessoas pela palavra de Deus. Estão querendo atrair as pessoas por falsos testemunhos, glória a Deus, aleluia. Atrair as pessoas dentro de, glória a Deus, aleluia, como é que eu diria, meu Deus tem misericórdia de mim. Estão querendo atrair as pessoas, não é para salvação. Estão querendo atrair as pessoas através de prosperidade. Aleluia. Irmãos, nós temos Deus, nós temos Jesus, não é verdade? Então Jesus mesmo disse, tudo que nós quisermos pedir, é só pedir no nome dele, de Jesus, para Deus, que Deus vai conceder. Então nós não precisamos, irmãos, ir por mentiras, ir por propagandas, irmãos, para as igrejas, porque o foco dessas denominações era para ser para pregar a palavra de Deus, propagar, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você sabia que a palavra propaganda, ela é propagar, ela é direcional para a palavra de Deus? Não é para meio publicitário, como nós muitas vezes usamos, que eu trabalho na área de publicidade também, glória a Deus, faço as divulgações aqui no carro de som, e a gente rotula como propaganda, né? Mas propaganda nada tem a ver com publicidade. Publicidade é uma coisa, propaganda, a palavra propaganda, ela se refere a propagar a palavra de Deus. Mas como foi aderido propaganda como se fosse publicidade, então tudo bem, a questão não é essa. A questão é que nós, glória a Deus, aleluia, fomos recebidos por Jesus. Graças à misericórdia de Deus. Deus nos deu para Jesus. Jesus disse que ninguém pode ir até ele, Cristo, se o Pai não o levar. Então, Deus nos levou a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, como é que nós temos levado esse alimento para as pessoas? Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, irmãos, por isso que nós temos que pedir sempre a direção do Espírito Santo de Deus, né? Porque só o Espírito Santo de Deus, ele sabe como é que está o outro coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então, muitas vezes, para a gente entender e aprender, nós temos que passar por uma espécie de quebrantamento, para poder a gente entender o outro. Glória a Deus. Aleluia. Mas, voltando aqui, né? Então, como é importante quando nós glorificamos a Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Aleluia. Um louvor que Deus nos chama é para a glória de Deus. Toca o instrumento é para a glória de Deus. Vai pregar a palavra é para a glória de Deus. Então, nós temos que entender isso, que nós somos instrumentos feitos por Deus para Deus usar. Amém? A gente não vê um microfone falar. A gente não vê uma guitarra tocar sozinha. Nós não vemos uma bateria tocar sozinha. Tem que ter alguém, né? Tem que ter um ser humano. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós não podemos fazer a obra sozinhos, porque nós precisamos de Deus, glória a Deus, aleluia, que vai nos usar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com essa questão de religiosidade, porque muitas vezes, aliás, na maioria, eu penso, que as religiões é quem tem afastado o ser humano de Deus. Amém? Às vezes a pessoa diz assim, não usa roupa assim, não usa roupa dessa forma, não coloca batom, não faz o que. A pessoa fica
tão contrariada que ela passa já a viver uma vida de religiosidade. Aí vai para a igreja, ali todo nos trâmites, né? Mas quando chega em casa, tá frustrado, tá frustrada. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque quem vai moldar é o Espírito Santo de Deus. Então, se quem vai libertar também é Deus, é Jesus, aleluia, no tempo certo. Às vezes a pessoa, deixa isso, faz assim. Não acontece. Porque a transformação tem que vir de dentro para fora. E essa transformação não é através da minha boca, não é através da sua, é através do Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa quer, né? Glória a Deus, aleluia. Esse negócio de religiosidade é muito complicado. Jesus, ele diz numa certa ocasião na Bíblia que as prostitutas estavam mais perto do reino de Deus do que aqueles que eram religiosos, que aparentemente tinham uma vida santa com Deus, que aparentemente eram homens de Deus, que aparentemente eram mulheres de Deus, como você queira interpretar. Glória a Deus. Mas, na realidade, não eram. Não eram. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a religiosidade cega. A religiosidade é um governo corrompido. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus não está em busca de religiosos, porque religiosos é a aparência de uma fé que serve apenas para as pessoas verem. Glória a Deus. Então, quando Jesus ele chega perto da mulher samaritana, ali, louvado seja Deus, o que acontece? Aquela mulher, depois que ela sabe que ali Jesus é o mestre e tudo mais, ela quer ir adorar em Jerusalém. Mas Jesus ele diz o que para ela? Mulher, crê que a hora vem em que nem nesse lugar, nem lá em Jerusalém irá adorar. Porque porque Deus é um espírito. E este, por ser um espírito, procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Não é que Jesus estivesse proibindo a mulher de ir para a igreja, adorar lá em Jerusalém. Não. Mas que mais do que ela ir lá, ela era para ela estar em quem? Em Deus. O que aconteceu com Jesus, irmãos? Jesus estava na mão de religiosos na terra. E o que aconteceu? A religiosidade estava tão cega que Jesus acabou indo para o madeiro. Logicamente também que a gente sabe que era projeto de Deus, que Jesus fosse ao madeiro, para que eu e você, crendo nele, fôssemos salvos. Amém? Então, a religiosidade, irmãos, faz com que nós venhamos ferir as pessoas, que nós venhamos desprezar as pessoas, que nós venhamos achar que nós somos o dono da verdade, a religiosidade faz com que a gente pense que Deus só ama a mim e que só ama a você e ninguém mais. Então, a religiosidade tem cegado muitos líderes. Aleluia. Amém? Mas são amigos, passam a ser amigos quando a questão é prosperidade. Aleluia. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos ver na Bíblia Jesus deixando casa de herança, apartamento de herança, fazenda de herança. Não. Jesus, ele deixou, glória a Deus, aleluia, aqui na terra, glória a Deus, quando ele estava lá na cruz, ele deixou, sabe quem? Os seus irmãos, para cuidarem de quem? De sua mãe, Maria. Então, ali Jesus não disse assim, mãe, sabe aquela casa? Não. Ele disse, mulher, eis aí o teu filho, falando ali com os outros, né? Homem, eis aí a tua mãe. Por quê? Porque o importante são pessoas. É isso que nós temos que entender. Nós não estamos aqui para amar o mundo. Nós estamos aqui para amar as pessoas. Pessoas que Deus coloca para nós cuidarmos. Pessoas que Deus coloca para a gente ter um relacionamento de amizade, de cônjuges. Enfim. Pessoas.
E é tão interessante isso que a palavra diz, as escrituras, a lei de Deus diz isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, Deus não manda amar a Ele, Deus, e as coisas do mundo. Ele manda amar a Deus e as pessoas. Por quê? Também, por quê, irmãos? Porque o homem e a mulher, glória a Deus, aleluia, é obra-prima de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Fez o homem a sua imagem e semelhança. Glória a Deus, aleluia. Então, nós temos que amar a Deus e amar a imagem e semelhança dele. Quem? O ser humano. É simples assim. Só que a religiosidade tem feito isso. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes tem feito com que a gente, muitas vezes, venha ferir o nosso irmão. Ferir o próximo. Pegar uma palavra para poder massacrar o irmão. Será? Se for aquela palavra que o Espírito Santo deu? O Espírito Santo pode até ter dado uma palavra de exortação. Mas quem vai exortar não sou eu. Quem vai exortar não é você. Quem vai exortar é o Espírito Santo de Deus dentro de você. A palavra de Deus, ela tem um poder por si própria. Ela, uma vez declarada, ela vai chegar na minha alma e na sua e vai fazer o trabalhar dela, ainda que ninguém explique nada. A palavra de Deus tem poder para discernir o espírito da alma e o osso da medula. Então, quando a palavra ela entra em mim, ela já vai fazer todo o trabalho dela. Ainda que eu escute, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ninguém me explique, a palavra vai entrar dentro de mim. E ela mesma vai trabalhar dentro de mim, ao ponto de me dar entendimento de quem é o meu pastor e o que é ser um pastor. Em Deus, Jesus. Jesus é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, assim disse Davi. Aleluia. Então, nós temos que parar com isso, com religiosidade e verdadeiramente praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Não é julgar o próximo. Eu não posso, eu conheço os seus problemas, os seus defeitos, sem olhar para os meus, né? Aí eu pego uma palavra para ir certeira com você. Não foi Deus que mandou. Aleluia. Foi a minha carne. Se foi a minha carne, então a minha carne feriu você. E se eu lhe feri, então lhe entristeceu. Se eu lhe entristeceu, então eu pequei. Aleluia. Então, é da forma como eu quero receber. Quando Deus, ele me exorta dentro da Bíblia, eu me arrependo, eu choro e eu amo ao Senhor. Mas quando é a carne, glória a Deus, aleluia, que a pessoa vem, prega para me exortar e me deixa, e me acabar, então ali não foi Deus que falou. Então eu entendi dessa forma, irmãos, amém? Que quando é Deus, eu recebo a palavra, ela me exorta e eu saio amando Deus. Mas quando é algo que vem e me fere, glória a Deus, aleluia, e eu saio com raiva, então não foi Deus que falou. É duro eu dizer isso para você, porque pode acontecer comigo. De repente eu posso trazer uma palavra aqui e dar uma interpretação minha. Se foi minha e lhe feriu, então não foi o Espírito Santo, foi a minha carne, foi o meu entendimento. E coisa que eu não quero aqui é colocar o meu entendimento, mas estou contando aqui uma experiência que eu tenho tido na minha caminhada com Deus. Aleluia. Eu sou fraca, mas Deus é forte, né? É isso que eu tenho pedido a Jesus, que eu não tenho força para segurar na mão dele, mas ele tem para segurar a minha. Então minha confiança está na mão de Jesus e não nas minhas mãos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a gente vai caminhando numa profundidade, irmãos, até o ponto da gente ter uma intimidade com Jesus. E isso não precisa as pessoas verem, não tem necessidade disso. É algo secreto. Esse negócio de buscar Deus no secreto é tão importante, tão firme e tão verdadeiro, e que naquele grande dia Jesus vai dizer: nem todo aquilo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Amém? Então, quando eu leio essa palavra, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, Jesus diz em Mateus 7, 21, 23, o que é que eu vou fazer? Essa palavra aqui eu estou jogando só para você? Só serve para você? Não, ela serve principalmente para mim, que é o que estou lendo.
Principalmente para mim, que foi eu que recebi. Ó, é como se Jesus falasse: Suane, aquele que diz Senhor, Senhor, aquele que me diz... Aliás, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é um alerta para mim, porque eu também falo Senhor, Senhor. Aleluia. Então, é isso que nós temos que entender, irmãos. O que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos pregando a palavra de Deus como se a palavra de Deus servisse só para quem ouve. A palavra de Deus serve para quem ouve e para quem declara. Ó, é a espada, é daqui para aí, daí para cá. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu tenho aprendido dessa forma e entendido que a palavra de Deus não é só para vocês que estão ouvindo, é principalmente para mim que estou lendo e que recebi na minha mente aquele versículo para poder vir gravar o programa. E isso me causa um temor muito grande. Aleluia. E meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não sei. Eu não posso julgar a mim mesmo. Sabe, irmãos, outro dia teve um estudo e me perguntaram sobre o nascer de novo. E eu não sei se eu nasci de novo. Porque só quem vai saber é Deus. Só naquele grande dia que Jesus vai saber quem nasceu verdadeiramente nele. Louvado seja Deus. Aparentemente, todo mundo é uma nova criatura. Aparentemente, todo mundo nasceu de novo, mas nós não sabemos o profundo e o oculto. Só quem sabe é Deus. Então, naquele grande dia, nós vamos ver quem são os bodes e quem são as ovelhas, os que pertencem a Cristo e os que serão lançados no lago de fogo com Satanás e os anjos caídos. Essa questão de religiosidade é muito complicada, porque muitas vezes nós temos um comportamento na frente dos nossos líderes e por trás somos outros. Jesus já está vendo isso. Às vezes, aleluia, estamos amicíssimos dos irmãos na igreja, mas quando chegamos em casa vamos falar um do outro. E lá na congregação nós não falamos Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus? Falamos. Aleluia. E Deus não está vendo isso? Tá. Por que nós não tememos a Deus? Por que nós tememos ao homem e não tememos a Deus? Pois melhor é que tema a Deus e não ao homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque naquele grande dia vai estar lá, hein? Olha aí o bem-vindo de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Aí ele vai explicar aqui, glória a Deus, eu sei que esse texto aqui ele está explicando para os discípulos sobre o final dos tempos. Amém? Mas hoje é muito se pregado, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É verdade. Mas essa palavra não é só para mim que ouço. É para você que prega. Essa palavra não é só para mim que estou... não é só para você que está ouvindo. É para mim que estou pregando, que eu estou lendo e estou passando para você. Então nós precisamos despertar, irmãos. De verdade. Deixarmos a religião de lado e buscar verdadeiramente ter uma vida de santidade diante de Deus. As pessoas não precisam verem. Aleluia. Jesus disse também que naquele grande dia haverá muitas surpresas. Possivelmente aquela pessoa que a gente achava que nem ia para o céu, vai para o céu. Aleluia. Por quê? Porque Deus viu a entrega daquela pessoa. Ainda que pouquinho aos nossos olhos. Mas garantiu a entrada dele ou a entrada dela no céu. Irmãos, glória a Deus. Então nós precisamos, amados, reconhecer que nós somos pecadores. Tem um homem na Bíblia chamado Pedro. Pedro, ele é um dos discípulos, né, que Jesus escolheu. Glória a Deus, aleluia. Eu sempre penso assim, que Deus escolheu Pedro para Jesus, como os discípulos, né? O próprio Jesus disse que Deus deu os discípulos para ele, ali naquele momento quando ele estava fazendo a oração, que ele ora por si mesmo, né? Glória a Deus, e ora pelos discípulos, que Deus deu eles para Jesus. Bom, então ali Pedro, ele era um pecador como eu, um pecador igual você. Enfim, irmãos, todo ser humano é pecador. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todo ser humano é pecador porque a raiz, glória a Deus, aleluia, que gerou toda a humanidade, né? Que veio de Adão, glória a Deus, aleluia. Então todos já nasceram pecadores. Amém? Glória a Deus. Então Pedro, ele reconheceu que ele era um pecador. E foi no momento, olha
a grandeza de Deus. Para Pedro reconhecer que ele era um pecador, irmãos, foi necessário Pedro trabalhar a noite todinha para ver se pescava os peixes, né? Homem com certeza, com habilidades, com experiência de pesca, mas tem um momento, tem um dia marcado por Deus para Pedro. Porque Pedro precisava reconhecer que ele era pecador e Pedro precisava conhecer Jesus, aleluia. Glória a Deus. Olha como que Deus projeta as coisas para trazer um pecador para a sua presença. Glória a Deus, aleluia. Então, Pedro sai para, glória a Deus, aleluia, fazer o seu trabalho de pesca. Normalmente. E joga a rede, nada. E passa o tempo, nada. E à noite, passa a noite toda jogando lá a rede e nada. Mas Pedro não sabe, mas Jesus, já está de olho nele lá. E aquele dia da pesca maravilhosa de Pedro foi exatamente o dia em que Pedro, glória a Deus, aleluia, reconhece diante de Jesus que ele é um pecador. Então, o que acontece na religiosidade, irmãos? Nós não reconhecemos que somos pecadores. Nós só achamos que quem matou é pecador. Nós só achamos que quem roubou é pecador. Nós só achamos que... como é os outros pecados? Glória a Deus, aleluia. Quem se prostitui que é pecador. Quem mente é pecador. Aleluia, glória a Deus. Quem comete a lista daqueles pecados que não vai, das pessoas que não vão entrar para o céu, é pecador. Mas e eu? A questão não são eles. A minha preocupação não tem que estar na lista das pessoas que não vão entrar no céu, que Jesus diz lá em Apocalipse, que Paulo também fala. A minha preocupação é sou eu. Porque eu também sou pecadora. Embora eu não mate, não roube, não faça isso, mas eu peco também, e muito, Deus está vendo. Então, a religiosidade tem feito isso, tem cegado muita gente. Aleluia. Eu estava pensando com Deus esses dias, e pensando, meu Deus do céu, o Novo Testamento, o Velho Testamento se cumpriu, o Novo Testamento se cumpriu, o derramado do Espírito Santo se cumpriu. Meu Deus, que tempo nós estamos hoje? Sabemos que aí, irmãos, o fim está próximo, mas nesse período agora. Aleluia. Eu estava perguntando para Deus isso. Porque é algo que eu tenho que me preocupar comigo. Eu não tenho que me preocupar com a vida do outro, é com a minha. Porque se eu morrer hoje, para onde é que a minha alma vai? Se eu morrer hoje, quem é que vai pegar a minha alma? É isso que eu tenho que me preocupar. Eu não tenho que me preocupar com quem anda fazendo isso ou aquilo, não me interessa. Me interessa a mim o que eu ando fazendo. Porque se eu morrer hoje, eu vou prestar contas com Deus. Eu não vou prestar contas sobre os seus pecados, sobre as suas culpas, sobre o que você fez, mas sobre o que eu fiz. Sobre as minhas culpas, sobre os meus pecados. É isso que a religiosidade não nos deixa ver. Porque a religiosidade só faz com que a gente venha apontar. Eu tô salvo e você não tá. Eu sou queridinha de Deus e você não é. É isso que a religiosidade tem feito, irmãos. Ela tem sido hoje uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas não congregam mais? E você vai visitá-las, você pensa que elas querem, não querem mais. Por quê? Porque saíram feridas. Porque lá foram apontadas. Porque lá foram julgadas. E você pensa que elas ardem o coração com vontade de voltar para as congregações. Mas quando ele ou ela pensa no que viveram, no que ouviram, no que passaram, não voltam. Aleluia. Glória a Deus. Reiramaia, Deus. Então, irmãos, você acha que essas ovelhas foi Deus que tratou lá dentro com elas? Ao ponto delas saírem com ódio? Não. Não. Porque muitas vezes, irmãos,
A nossa carne fala. Muitas vezes nós que estamos ali sendo portadores da mensagem de Deus, nós ferimos. Glória a Deus. Nós humilhamos os irmãos. É assim que nós temos feito. É isso que a religiosidade nos ensina a fazer. Sabe? Olha, você pecou, então, olha, começa a lhe massacrar. Jesus não faz isso. Jesus não massacra ninguém. Jesus, aleluia, ele convence. É diferente. Convencer em esmagar. Aleluia. Jesus não esmaga ninguém. Jesus, ele traz para junto de si. Sim, ele convence, ele exorta. Sim, Jesus faz isso. Mas é com amor, você não fica com raiva de Jesus. Aleluia. Quantas pessoas hoje não querem mais voltar para a igreja? Glória a Deus, aleluia. Então essas pessoas não querem mais. Até o ano de 2020, para você ter uma ideia, sabe quantas pessoas saíram das igrejas? Glória a Deus. 1,9 bilhão de pessoas. Bilhão. Saíram. E não querem mais voltar. E o pior, bota a culpa toda em Deus. Só no nosso país, no Brasil, irmãos, 16,4 milhões de pessoas saíram das congregações. Glória a Deus. Os chamados desigrejados. O que houve com esse povo? O tanto de ovelha machucada, esmagada, que saíram. Muitos vão dizer assim, mas é porque não quiseram mudança e você quer? E eu? Aleluia. E eu? E você? É essa pergunta que nós temos que nos fazer. E eu? Aleluia. Em 2022, irmãos, a população do Brasil atingiu 16,9 milhões de pessoas que saíram das congregações. Porque quando nós saímos da nossa casa para ir louvar o nome do Senhor, adorar o Senhor, sim, Deus vai usar um irmão lá, claro. Nós queremos vir, sim, exortados, mas cheios de amor por Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, é isso que tem acontecido. E nós temos que orar muito por as pessoas que estão nos altares, para que Deus venha dar sabedoria, discernimento e usá-las para o louvor do seu nome. Não é que tem que passar a mão na cabeça de ninguém, porque Jesus não passou. Mas saiba entregar o alimento que Deus entregou na sua mão, na sua consciência para as pessoas. Porque se salgar demais, a pessoa não come. Experimenta, não come e não volta mais. Amém, irmãos? Então, Pedro teve um momento de ter eu não diria um encontro com Jesus, mas ali ele reconheceu o poder que Jesus tinha, glória a Deus, aleluia, e o quanto ele era pecador. Tanto que ele, Pedro, disse, quando ele viu ali, quando Jesus manda ele jogar as redes, ele diz, Senhor, já trabalhamos a noite inteira e tudo mais, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, sobre o que Jesus falou para ele, então, ele iria jogar as redes. Quem sabe no coração de Pedro o que se passava de dúvida? Quem sabe, né? Eu não posso dizer que eu não estava lá, afirmar nada. Quem sabe Jesus viu ali o coração de Pedro. E quem sabe Pedro deve ter pensado assim, mas eu já joguei essa rede aqui a noite toda, mas ele está dizendo que é para eu jogar, então eu vou jogar. Então ele jogou, lançou a rede. Quando ele lançou a rede, pense no tanto de peixe. Vou falar bem assim, bem no popular para você entender. Pense na quantidade de peixe que aquele homem pescou. Era tanto peixe que o barco não comportou. Peixes grandes, glória a Deus, aleluia.
a pesca maravilhosa que Pedro, glória a Deus, aleluia, jamais havia pescado tamanha quantidade de peixe, aleluia. Que sinal glorioso para a glória de Deus que Jesus operou ali. Os peixes entraram na rede ali daquele homem chamado Pedro. Quando Pedro viu aquela quantidade de peixe, irmãos, ele não glorificou a Deus, não. Ele não agradeceu a Jesus, não. Ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Foi preciso, foi necessário que Pedro, glória a Deus, aleluia, quando ele lançasse aquela rede lá, aleluia, glória a Deus, ele não ia pescar, mas quando Jesus chegasse, quando Jesus dissesse para ele lançar, ele pescaria. Tudo isso, irmãos, levou em resultado de quê? Pedro reconhecer: afasta-te de mim, Senhor, que eu sou pecador. Aleluia. Pedro reconheceu o quanto ele era pecador. E isso traz um paralelo para a gente, para mim, para você. O quanto eu sou pecadora, o quanto você também é. Aleluia. Fomos alcançados por uma bondade grandiosa de Deus, uma misericórdia incalculável, indescritível. Não tem como falar. Não tem como explicar a misericórdia de Deus, dele me querer, dele ter olhado para mim, meu Deus. Eu falo isso de verdade, Deus está vendo. Que eu não sou louca de falar aqui só para ficar bonito em gravação, não, que Deus está vendo tudo. Se ele quiser, ele me abate agora. Mas a misericórdia de Deus é muito grande sobre a minha e a sua vida, irmão. Aleluia. Por quê? Porque Deus ama. Aleluia. Deus ama tudo o que ele fez. E Deus sabe o tanto que tamanho que é a nossa fé, mesmo sendo pequenininha, mas nós temos entregue na mão dele. Nós temos esperado nele, aleluia. E essa espera em Deus não está atribuída à comida, a alimento, à casa, a carro, à fazenda, não. Atribuído a ele, no espiritualmente que eu estou falando. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, falta nós reconhecermos diante de Deus: ei, Deus, ô Senhor, me perdoa, eu sou pecadora, Senhor, eu sou pecador mesmo, meu Deus, tem misericórdia de mim, perdão. E é isso que Deus quer, sabe? E muitas vezes a religiosidade nos cega ao ponto de nós acharmos que nós somos santarrões, ao ponto de nós acharmos que Jesus só ama a mim, ao ponto de nós acharmos que eu sou a queridinha de Deus. E não é isso. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, único Filho, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que tremendo, irmãos. Ninguém poderia fazer por mim, por você, o que Deus fez através de Jesus sobre as nossas vidas. Interessante é, glória a Deus, Jesus, que até Jesus ele poderia ter atribuído a glória para ele. Mas em momento algum ele fez isso. Aleluia. Ele sabia que honra e glória é só o Pai. Só para o Pai. Glória a Deus, aleluia. Tem um determinado momento que chega o jovem rico lá e diz: ó, bom mestre. E Jesus corrige ele imediatamente e diz: por que me chamas bons? Não há um bom, né, que não seja Deus. Só Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Porque honra e glória é para Deus. E nós somos meros pecadores. Então, eu sendo pecador, eu não posso apontar outro pecador. Porque eu sou pecadora também. Tudo bem, meu pecado pode não ser igual ao seu e o seu não ser igual ao meu. Mas nós somos pecadores. Eu peco e você peca também. E Deus está vendo tudo isso. Aleluia. Então, esse homem passou por esse processo, não diria de frustração, mas ele foi ali contando com a força do braço dele a experiência, mas resultou em nada. Mas quando Jesus diz: Pedro, lança as redes, ele lançou segundo a palavra de Jesus. O que aconteceu? O homem ali encheu ali o barco. Então o tema, a passagem que eu entendo para minha alma entende, que não é
exatamente a quantidade de peixes que Pedro recebeu. Ali para Pedro foi, glória a Deus, aleluia, um milagre verdadeiramente. Mas para Deus, o prêmio não foi os peixes, o prêmio foi Pedro reconhecer que ele era pecador. E por ser pecador não era digno de estar perto de Jesus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê clareza, entendimento, para que nós não venhamos pegar as escrituras e salgar ela, e vou falar bem no popular, e jogar no lombo nas costas dos outros. Porque a palavra de Deus não é peso. A palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, é a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que liberta. Aleluia, glória a Deus. Ela não está aí para jogar só no lombo do outro. Amém? A palavra de Deus é um alimento, onde quem tem que colocar a dosagem é o Espírito Santo de Deus. Se eu colocar a minha dosagem, vai ficar salgada. Aleluia. E mais, hein? Estando salgada, vai salgar para o seu lado e para o meu. Então, tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter a direção dele, a sabedoria dele, o entendimento dele. Como eu disse, você não conhece meu coração, mas Deus conhece. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Então, não posso levar algo, glória a Deus, aleluia, a qual o seu coração não está preparado. Então, por esta e outras razões, e todas elas, nós precisamos ser guiados, usados pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que ele venha me exortar, lhe exortar, mas ele sabe a forma de como falar conosco. Amém? Amém, amados irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendizer o seu nome. E até aqui nos ajudou o Senhor, né? Até aqui ele me deu essa palavra de hoje, que serve muito para mim. Glória a Deus, e eu compartilhei com você. Amém? Vamos agradecer o Deus Criador de todas as coisas. Pai Celestial, Deus que nos fez a tua imagem e semelhança, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome que é santo. Te agradecemos porque a tua misericórdia, meu Deus, tem sido muito grande sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te louvo. Nós te louvamos. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, aleluia, que o teu Santo Espírito, Senhor, o teu Santo Espírito, assim como pairava sobre a terra, o teu Santo Espírito que vai até as tuas profundezas, Senhor, aleluia, que ele venha, aleluia, glória a Deus, despertar dentro de nós, Senhor, os dons que glorificam o teu nome, os dons que fazem a tua obra, mediante a fé em Cristo Jesus. E que nós venhamos entregar, Senhor da glória, a mensagem, Senhor, dos versículos das Escrituras Sagradas, que nós venhamos entregá-las com a dosagem do teu Espírito Santo, porque nós não sabemos como está o coração do outro, mas tu conhece, tu sabes, Senhor, porque o Senhor os fez. Arranca dos nossos olhos a religiosidade, Senhor. Arranca esses tampões, Senhor, que tem nos cegado. Essa cegueira que, glória a Deus, aleluia, nos faz pecar contra ti e contra o próximo, Senhor. Eu entrego, Senhor, a nossa vida, Senhor. Eu te entrego, Senhor da glória, as pessoas que levam a tua mensagem, a mensagem das Escrituras, as pessoas que falam de Jesus, as pessoas que falam em teu nome, Senhor. Aquelas que pregam verdadeiramente, Senhor, meu Deus, segundo o teu querer e a tua vontade. Tem misericórdia, Senhor da glória. Eu te entrego os pastores, Senhor, aqueles homens missionários que têm estado ali à frente da tua obra, Senhor da glória. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Que nós não venhamos ser a meras pessoas religiosas, mas que nós possamos ser íntegros e verdadeiros diante de ti, Senhor. Porque diante de ti a capa não funciona. Diante de ti a aparência não funciona, porque o Senhor vê o que o homem não vê em nós. Aleluia.
Então, neste dia, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ser verdadeiros diante de Ti, Senhor. Que toda capa nossa caia por terra, que todo o nosso eu caia por terra e que nós possamos ser verdadeiros diante de Ti. Aleluia, glória a Deus. E entendermos que o grande és Tu, que o santo és Tu, que o Senhor é Deus, aleluia, que o Senhor é Espírito, glória a Deus, aleluia, e que procura os verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. Perdoa se nós pecamos contra o próximo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Aleluia. Assim como Jesus disse, ó Deus, que as prostitutas estavam, Senhor, mais próximas do reino do que aqueles religiosos. Porque elas reconheciam que precisavam de libertação. E nós precisamos de libertação, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro. Livra a nossa casa, a nossa família, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, da tentação do inimigo, Senhor. Desfaça os laços, oh Jesus querido, desfaça os laços. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, Senhor. E assim Te agradecemos por tudo. Obrigado por essa palavra, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos permite estar aqui, Senhor, ainda que falhe os pecadores, como o Senhor vê e conhece, mas nós estamos aqui, mesmo sendo pecadora, mesmo tendo todas as minhas falhas, defeitos, que o Senhor sabe, mas eu estou aqui e só tenho a Ti como meu único e suficiente Salvador, como a Ti, como Deus vivo e verdadeiro, aleluia, que governa e reina para todo sempre. Amém. Meu irmão, não esqueça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas. Nós estamos crendo que há poder no nome de Jesus. Amém? O tempo de Deus está lá no youtube.com/a voz que clama aí de pregar. Está lá. Se você quiser ouvir, tá bom? Fique à vontade. Tá bom? Se você quiser ouvir, irmão, o importante é a palavra de Deus, tá bom? E é isso aí. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus permitir. Amém? Tenham todos um dia abençoado na presença de Deus e vamos nos converter. Amém? Ô, glória!